Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Rodrigo. Manda um alô pra galera aí, Rodrigo. Oi, Roger, tudo bem? Oi, pessoal. O Rodrigo tem uma história bem interessante, galera. Ele mora no Kentucky, né, Rodrigo? Isso, atualmente eu moro no estado do Kentucky, depois eu morei em Massachusetts. Antes, né? No caso, eu morei em Massachusetts antes de mudar para o Kentucky. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida do Rodrigo e saber como que é morar lá no Kentucky, né? Nós vamos pegar várias informações com ele, tirar várias dúvidas e conhecer um pouquinho da história de vida do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil e como que surgiu, na época, a ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Antes de vir para os Estados Unidos, eu morava em Americana, interior de São Paulo. Porém, eu sou natural de Brasília e hoje a minha família, aliás, há algum tempo, desde 2001, a minha família vive no Amapá. Como a maior parte da minha vida eu vivi no norte, especialmente no Amapá, então eu costumo dizer que eu sou amaparense. Mas eu sou de família nordestina. E conta para nós, Rodrigo, o que que aconteceu que você foi aí para o Kentucky, né? Porque você chegou em Massachusetts, você pode até falar para nós o porquê de Massachusetts e como que você foi parar aí no Kentucky, que é um estado que poucos brasileiros conhecem. Na verdade, eu vim aqui para os Estados. Eu não tinha pretensão nenhuma de vir para os Estados Unidos. Eu sempre admirei o país, mas eu sempre falo isso no meu TikTok e no Instagram. Eu nunca tinha pretensão de vir para os Estados Unidos, nunca pensei em morar aqui, sempre admirei o país, essas coisas bonito, organizado e tudo. Mas o meu sonho sempre foi ir para a Europa, não foi vir para cá. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, por influência do meu ex, que eu tinha um marido no Brasil, quando eu estava morando no Brasil. A gente já tinha terminado. E aí eu sempre tive a ideia de morar na Europa, especialmente na Suíça, né? Só que aí, depois que a gente separou, algum tempo depois ele teve a ideia de voltar para os Estados Unidos, porque ele já tinha morado aqui, já tinha morado em Nova York, e aí ele me convenceu a vir para cá, e aí a gente começou a dar entrada no visto. E como que você foi parar aí no Kentucky? O que que aconteceu que você falou, cara, o Kentucky é o lugar para mim? É uma história muito louca. Primeiro, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar em Rhode Island, né, em Providence, capital de Rhode Island. Para quem não sabe, Rhode Island é um estadozinho pequenininho, espremidinho entre Massachusetts e Connecticut. Eu fui para lá porque quando eu estava no Brasil, antes de vir para os Estados Unidos, já tinha um visto, já estava tudo certo. Eu conheci um porto-riquenho pelo Badu. Um mês antes de vir para os Estados Unidos, eu conheci um porto-riquenho. E a gente se acertou à distância, ele gostou de mim, eu gostei dele e eu fui para lá. Só que menos de uma semana a relação não deu certo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu saí da casa dele e aí eu conheci um outro porto-riquenho pelo Grindr, né? Eu estava já em Providência, eu conheci um outro porto-riquenho pelo Grindr e esse porto-riquenho, uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava. Roger, você quer que eu conte a história inteira? Pode resumir ela. Tá bom. Então, aí eu tava já querendo sair da casa desse porto-riquenho que eu conheci ainda no Brasil, né? Porque o cara não queria nada da vida, só pensava em beber, fumar maconha, não trabalhava, vive às custas do governo americano, né? Naquele projeto Seção 8, que você conhece. Meu Deus, onde eu vim amarrar meu cavalo? Onde eu vim me meter? E aí foi aí que apareceu o Rafael, um outro porto-riquenho que eu conheci pelo Grindr, e aí eu contei a situação pro Rafael, o Rafael disse, você não pode ficar aí, você vem para minha casa, e me levou para casa dele, na maior boa vontade. E aí eu passei a morar com o Rafael, morei com o Rafael de março, fevereiro, março, até maio de 2019. Eu cheguei nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro de 2019. E eu fiquei com o Rafael em Providence até maio, quando eu decidi mudar para Massachusetts, porque em Rhode Island eu não estava conseguindo trabalho. Eu só vim com US$ 1.200 e meus dólares estavam acabando. Fora que o meu ex-brasileiro, né, veio comigo, a gente conseguiu visto junto, a gente veio até Miami, de Miami eu peguei o voo para Boston, de Boston eu peguei o ônibus para Providence, e o meu ex de Miami pegou o voo para Washington, que é onde ele vive hoje. E depois que eu estava em Providência, ele ainda me pediu $500 emprestado, e eu idiota dei, né? Emprestei $500 e aí fiquei com menos dinheiro ainda, de 1.200 com menos dinheiro ainda. Aí eu mudei para Massachusetts em maio, foi por volta de maio de 2019. Quando foi por volta de agosto, depois de todas essas reviravoltas na minha vida e tal, relacionamento, confusão, busca de trabalho, busca de moradia,
tentando sobreviver nessa selva chamada Estados Unidos, totalmente desconhecido, uma cultura nova, tudo novo. O Richard, que é hoje já é meu ex-companheiro americano, né? Meu ex-marido americano, me chamou para conversar no Messenger, né? Eu tinha acabado de largar o brasileiro, porque não dava certo o brasileiro muito cheio de não me toques, como a gente fala no Brasil. E aí ele trabalha numa companhia aérea. Num certo dia, esse brasileiro foi fazer uma viagem para a Inglaterra e resolveu sumir. Então eu entendi que o relacionamento tinha acabado. E aí foi aí que o Richard apareceu no Messenger, me mandando mensagem. E, sendo que o Richard eu já tinha conhecido no Brasil, ele já tinha mandado mensagem para mim, solicitação de amizade no Facebook. Só que a gente nunca tinha conversado. O Richard é americano. Ele mandou solicitação de amizade no Facebook quando eu morava no Brasil ainda. Só que a gente nunca havia conversado. A primeira vez que a gente começou a conversar foi nesse meio aí, por volta de agosto, setembro de 2019, depois que eu mudei para Massachusetts. E aí a gente começou a conversar, a trocar ideias, o que ele pretendia da vida e tal. Ele estava em busca de marido, tinha acabado de sair tinha acabado de se divorciar, né? Que ele tinha sido casado com uma mulher, mas ele sempre teve a convicção de que é gay. E aí ele estava buscando um companheiro, e aí a gente começou a conversar e trocar ideias. Aí a gente foi se envolvendo à distância, foi se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. A gente conversou mais ou menos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uns 5 meses por aí. A gente ficou se relacionando à distância. Eu em Massachusetts e ele aqui no Kentucky. E aí foi quando ele fez a proposta de eu mudar para o Kentucky, né? Eu queria que ele mudasse para lá. Nesse período todo de conversa entre eu e ele, eu queria que ele mudasse para Massachusetts, só que ele não podia, porque o trabalho dele aqui, ele estava mais estabilizado, já estava mais de 5 anos no trabalho. E eu não, né? Recém-chegado no país, trabalhando em 2 restaurantes, então seria mais viável eu mudar para cá, né? Até por causa das ideias de relacionamento que ele tinha e tal. E aí ele me convenceu a mudar para o Kentucky, e aí a gente marcou em dezembro de 2019, eu vim para cá, ele comprou a passagem para o dia 31 de dezembro, e dia 31 eu vim para cá, como se diz no Brasil, de mala e cuia. Tá certo. E conta para nós, Rodrigo, como que foi a sua adaptação, né, à vida aqui nos Estados Unidos? Porque como você mencionou, né, eu acho que foi a sua primeira vez aqui, né? E como que foi tudo isso para você? Você já falava inglês ou não? Como que foi sua Não, adaptação à menino, nada de cultura, o inglês, nada, clima? só thank you e nada mais. Eu costumo dizer que eu sempre. Eu nasci aqui, praticamente eu nasci aqui, eu nunca tive dificuldade nenhuma. Por quê? Porque, assim, super combino com a cultura do país, essa organização mais organizada do que o nosso país. É uma cultura de gente que não se importa com a vida dos outros, é cada um tomando conta da sua. As leis funcionam. É tipo, por exemplo, no Brasil existe muito a vizinhança que coloca música alta, né? E aqui não tem isso, e eu super me identifico com tudo isso. Então não tive dificuldade nenhuma. Praticamente eu já nasci aqui nos Estados Unidos. Não tive dificuldade nenhuma para me adaptar. Então vamos entrar um pouquinho mais no estado, né, do Kentucky em si. Você consegue falar para nós como que é o clima aí no Kentucky, para a galera saber? Olha, o clima aqui no Kentucky, ele não é tão frio como Massachusetts, por exemplo, no inverno. Ele, digamos que é um frio tolerável, muito bom. Aqui e acolá dá uma bem baixa temperatura, cai bastante, mas na maioria do tempo é muito bom. É meio termo, sol, frio, sol na medida. Eu digo assim, na medida, não é exagerado, não tem aquele acúmulo de neve, aquele inverno super rigoroso como Massachusetts, não. É na medida. E fala para nós quais são as opções de lazer aí no Kentucky, Rodrigo. Tem rios, cachoeiras, tem parques ecológicos, cavernas para você desbravar, tem a Arca de Noé, né? A réplica perfeita da Arca de Noé fica aqui nos Estados Unidos, aqui no estado do Kentucky, para quem não sabe. Tem muitas opções. Fala para nós, aí a comunidade brasileira é grande também? Existem estabelecimentos brasileiros, bares, restaurantes? Fala um pouquinho da comunidade aí. Outros estados como Massachusetts, Flórida, Califórnia, não, a comunidade é bem pequena, mas tem brasileiros, principalmente na cidade de Louisville, que é a maior cidade aqui do estado. Aqui também tem Lexington, eu moro atualmente na segunda maior cidade do estado, aqui tem por volta de 400 mil habitantes, mais ou menos isso. E Louisville tem mais de 1.200.000 habitantes. Então, a comunidade maior de brasileiro, não é tão grande, né? Mas se concentra lá.
E tem estabelecimentos em Louisville, tem restaurante de comida brasileira. Também tem supermercados de hispanos que vendem produtos brasileiros. Por exemplo, aqui na cidade tem a rede de supermercados Las Américas, que você encontra tudo do Brasil lá. Não é de brasileiro, mas você encontra. Mas tem estabelecimentos sim de brasileiros, mas não aqui em Lexington. Eles se concentram mais em Louisville, que é a maior cidade. E fala para nós os trabalhos que você já fez até hoje aqui nos Estados Unidos, e quais são as opções de trabalho que tem aí no Kentucky para a galera saber. O que eu fiz até hoje nos Estados Unidos, mais foi dishwasher e ajudante de cozinha. Mas aqui no Kentucky eu trabalhei como house cleaner, ajudando uma amiga que tem uma empresa de limpeza. Hoje eu não trabalho mais com ela. Ela está trabalhando com uma outra pessoa e eu estou trabalhando num restaurante. As oportunidades de trabalho aqui para imigrante as mesmas que tinha em Massachusetts. Landscape, eles contratam muito, restaurante para trabalhar na cozinha. Se você sabe inglês, eles contratam também para garçom, para concierge, tudo. Se você sabe inglês, eles acabam contratando, mesmo você sendo um imigrante, digamos, sem documentos, contratam. A limpeza, que mais? Aqui tem uma grande comunidade hispana, por um lado, onde não tem comunidade brasileira grande, mas tem, a hispana é muito grande aqui, principalmente de cubanos e mexicanos, e eles contratam muito. Os mesmos trabalhos que se encontram em todos os estados que eu morei, né? Que eu morei em Rhode Island, Massachusetts, e agora aqui é o mesmo. Não Tá tem certo. dificuldade para conseguir, não. A diferença é que o Kentucky não é um estado visado por brasileiros, né? Muitos brasileiros nem sabem onde fica esse estado. Mas para conseguir trabalho é igual aos outros. Você sabe falar para nós quanto que está pagando em média aí na construção, na limpeza de um modo geral e até mesmo nos aplicativos, né, que hoje são muito comuns. Não sei se você tem essas informações. Bom, eu sei, aplicativos eu não sei muito, não, porque, mas aplicativo aqui, por exemplo, corrida de 9, 10, 11 dólares, depende da distância, né, da entrega. Eu sei mais ou menos porque eu tenho um amigo que trabalha com DoorDash. A construção está muito necessitada aqui, eles estão pagando até 25 dólares. Tem uma empresa de granito aqui que está muito necessitada também, eles estão pagando 25 dólares a hora, a fabricação de granito, 25 dólares a hora, mais bônus de 1.500. Ontem, por exemplo, hoje, a data dessa entrevista 15, ontem 16, eu passei num restaurante da rede Ramses, que é comida indiana. Eles estão pagando, estão tão necessitados, estão pagando 17 dólares a hora para dishwasher. A house Caraca. cleaner, geralmente, se você se você trabalha para uma empresa terceirizada, mais ou menos, eles estão pagando de 14 a 15, 16 dólares a hora, por aí. Você mencionou que você trabalhou no landscape e também Não, eu de trabalhei dishwasher. só trabalhei com restaurante até hoje e house cleaner, só. Não trabalhei no Isso, landscape. restaurante e house cleaner. Isso. Quanto que você ganhava nesses trabalhos? Só para a galera saber, assim, ter uma média. Assim. Em um trabalho, eu ganhava 12 dólares a hora. Em um restaurante, eu entrava às 3:30 da tarde e saía por volta de 1 hora da manhã, dentro de Boston. E no outro restaurante, eu trabalhava em dois restaurantes ao mesmo tempo, assim, digamos, no mesmo dia, né? Eu saía de um e ia para o outro, era assim. No outro, eu ganhava 13 dólares a hora em Massachusetts. Um eu ganhava 12, o outro era 13 dólares. E a Bacana. pagamento semanal, em dinheiro. Você mencionou que trabalhou na faxina, né? Não sei se foi somente aí ou somente em Massachusetts, mas quanto que está pagando em média na faxina aí onde você mora? Através dessa minha amiga brasileira que mora aqui. Ela tem uma empresa de limpeza aqui e eu conheci ela depois que eu cheguei aqui no Kentucky. E ela não tinha empresa de limpeza ainda. Quando a gente se conheceu, ela disse que ia montar a empresa e ela me convidou: olha, quando eu for montar minha empresa, eu vou te chamar para te trabalhar comigo. E assim ela fez, ela me chamou, trabalhei com ela um tempo, eu ganhava 50 dólares por casa, as casas de manutenção, porque quando você só mantém a casa, né, é diferente quando você recebe uma casa nova para limpar, você assina, você arranja uma casa nova para limpar. Então, quando eu ia só ajudar ela na manutenção da limpeza das casas que ela tinha arranjado, eu ganhava 50 por casa. Então, às vezes a gente limpava 2 casas por dia, às vezes 3. Então, tipo, quando era 3, 150, óbvio. E quando ela conseguia uma casa nova, era a primeira limpeza dessa casa, ela me pagava 200 dólares.
Mas é muito relativo, é igual Massachusetts. Tem gente que paga por casa, tem gente que paga $120 o dia, tem gente que paga $100 o dia. É assim. Fala para nós sobre a carteira de motorista. Aí todo mundo pode ter carteira de motorista ou Hum, não? Como que funciona os valores? não, essa para quem quer migrar para o Kentucky, não é uma boa notícia. Infelizmente, o Kentucky não disponibiliza carteira de motorista para indocumentados, mas mês passado surgiu uma conversa, né, de que o governador tá com essa ideia de liberar a carteira de motorista para imigrantes. Se vai acontecer, a gente não sabe, né? Porque isso gera uma, digamos assim, entre aspas, uma novela enorme, assim como está Massachusetts até hoje, né? Libera, não libera, é a favor, não a favor. Mas por enquanto não, aqui não é liberado para imigrantes. Para tirar a É para carteira de imigrantes motorista. documentados? Não. Para imigrantes documentados, sim. Entendi, tá certo. Então, uma pessoa que vem como estudante, visto de trabalho, Não, com green visto de card, estudante, pode. sim. Com visto de trabalho, sim. Só, por exemplo, uma pessoa que vem para o Kentucky e acaba ficando ilegal, aí não tem como tirar, não. E aí, você sabe quanto que é uma carteira de motorista? Só para a galera saber. Em média, $32 para você sacar uma. Tá Tipo, certo. aqui no Kentucky é diferente, uma curiosidade. Aqui no Kentucky, por exemplo, eu tenho a minha do Brasil, ela ainda está válida. Então, quando chegar o tempo de eu tirar minha carteira aqui do Kentucky, eu vou lá no DMV, pago a taxa de $32. Se a minha carteira de motorista estiver válida, eu não preciso fazer aula prática e nem teórica, só pago e eles emitem a carteira. Agora, se não tiver válida, se já tiver passado da validade, eu vou ter que fazer as aulas tudo de novo. Tá certo. É obrigatório, então, fazer a aula de volante ou não? É obrigatório. Se a sua carteira do país que você veio tiver vencida, sim. Se não tiver Entendi. vencida, não precisa. Os testes aí, eles são feitos em inglês, português, espanhol, você sabe quais são? É inglês. E espanhol também, porque a comunidade hispana aqui é muito grande. A comunidade hispana é... Aqui tem um bairro, por exemplo, que é quase que predominantemente residido por hispanos. Você vai, Tá. é loja de hispano para todo lado. É muito grande a comunidade aqui. E fala para nós aí no Kentucky, tem plano de saúde para imigrantes ou pessoas de baixa renda ou não? Não existe um plano específico como Massachusetts, por exemplo, porque em Massachusetts o governo disponibiliza o Mass Health, né? Você recebe um cartãozinho, até usava quando eu morava em Massachusetts. Você vai lá numa clínica credenciada, numa igreja, numa casa paroquial e tal, você faz o cadastro e recebe o cartão em casa. Aqui no Kentucky não existe esse plano, exatamente um plano como lá. Porém, existem sim muitos programas direcionados ao imigrante, os mexicanos usam bastante. Hoje eu pago um plano de saúde da empresa Ampton, credenciado com a Blue Cross. Eu pago $89 por mês, mas quando eu não tinha um plano, eu usava o benefício do governo. Existe aqui uma clínica odontológica também, aqui próximo de casa, que você paga um valor simbólico apenas de $20 e faz tudo em relação a dente, limpeza. Tem uma clínica aqui também que a pessoa pode, como é uma grávida, pode ter o seu neném totalmente grátis. Tem alguns programas, sim, direcionados ao imigrante aqui de Tá Kentucky. certo. Vamos falar sobre escola para os filhos, né? Eu sei que você não tem filho atualmente, mas como que é para matricular um filho numa escola aí? Eles aceitam todo mundo? Quais são Sim, os é documentos que eles tranquilo. costumam pedir? Sim, é tranquilo. Todas as minhas amigas, elas têm filhos pequenos. Tem uma de 10, uma das minhas amigas tem uma filha de 10 e a outra tem uma de 6 anos. Sim, é tranquilo. Só pede passaporte e o endereço de residência, normal. E de um modo geral, o estado do Kentucky é um estado que recebe bem os imigrantes ou não? De alguma maneira você já sofreu alguma situação de preconceito, seja aí ou até mesmo em Massachusetts, né, que você esteve lá. Então, olha que curioso. Quando eu estava para mudar para o Kentucky, né, que eu conheci o Richard, eu comecei a buscar no Facebook grupos de brasileiros que viviam aqui. Acabei achando dois, o daqui da cidade e o da cidade de Louisville. E aí eu entrei em contato com muita gente brasileira, olha só. E aí muita gente dizia, não vem para o Kentucky, não sei o quê, porque aqui é muito preconceituoso, o pessoal é racista, blá, blá, blá. Nada disso. Hoje eu moro aqui, é um estado super aberto, super tranquilo, um povo super receptivo.
E assim como a maioria dos americanos, quando você fala que é brasileiro, eles ficam muito contentes. Ah, o Brasil, que legal e tal. Eles só veio, né, na verdade, eles têm como referência o Brasil samba e carnaval, né? Samba, carnaval e algumas outras coisas. Então, eles já falam logo isso. Mas é um estado muito aberto. Aqui tem indiano, tem cubano, mexicano, guatemalteco, tem chinês, coreano. Os donos do restaurante que eu trabalho, eles são coreanos. Aí então, mas assim, resumindo, não é nada do que falavam para mim. É um estado super legal, muito aberto, tranquilo, muito receptivo. Tá certo. Apenas é um pouco desconhecido pelos brasileiros. E fala para nós um pouquinho sobre o custo de vida, né? Para a gente poder saber como que é aí. Qual que são os valores dos aluguéis, para a galera saber? Vocês têm uma média aí dos valores de quartos, casas, apartamentos? E esse é o que eu mais sei, porque é uma da. O pessoal pergunta muito, né? Eu até falo. Eu acho que, assim, das pessoas que fazem vídeo da internet, eu sou o único que moro no Kentucky. E o pessoal pergunta muito sobre aluguel. Eu pago US$ 600 nesse apartamento. Esse apartamento tem 2 quartos, banheiro, cozinha, tudo divididozinho. US$ 600 aqui no condomínio. E é barato. Estúdio aqui a partir de 450, depende também do condomínio que está localizado. Tem condomínio que tem academia, tem condomínio que tem piscina, e depende da distância, das coisas, do bairro, do centro, essas coisas todas, depende muito. Mas você encontra quartos a partir de 300, 350, 450, 500, mas tem que verificar o que está incluso, o que não está. Porque tem muitos imóveis que incluem a Wi-Fi, água. Por exemplo, casa com 2, 3 quartos, vai de US$ 800 a US$ 900. Apartamentos, também já vi apartamentos de US$ 575, estúdio, 600, então é muito relativo. É muito barato em relação a outros estados. Em relação a Massachusetts, por exemplo, é muito barato o aluguel E aqui. é bem barato mesmo, eu tô vendo, cara. É Olha, tá até barato. inveja. Até inveja, porque aqui é tudo tão caro. E conta para nós, você consegue falar qual que é a média que você está pagando atualmente de energia, água, internet? Só para a galera saber, assim, ter uma média. Olha, a minha internet eu contratei 200 mega, 49,95, já incluso impostos. Energia chega mais ou menos uns US$ 30 por mês, até porque eu sou muito econômico. Tipo, eu saio, apago a luz, e assim. Eu sou muito econômico, mas é nessa média aí, 30. Eu acho que se a pessoa usar muito é 40, US$ 50. Gás eu não pago, né? Porque o aquecedor é elétrico, então já está incluso na energia. O Tá fogão certo. também é elétrico, o que eu prefiro. Eu gosto mais de fogão elétrico do que a gás. Então, porque assim, se você tem o fogão elétrico ou aquecedor elétrico, então fica só numa coisa, você vai pagar só uma energia. Se você tem fogão a gás e o aquecedor a gás, você vai pagar 3 contas. Então, praticamente 3 contas. Por isso que eu prefiro unir tudo em uma só, é mais prático. No caso da água, você paga aí no seu condomínio ou não? Não, a água aqui, praticamente em todos os aluguéis que você vai fazer, seja casa ou condomínio, já é incluso água, não cobra. Tá certo, beleza. Telefone, você paga telefone também? Pago. Telefone vai ser desmóvel ou fixo? Pode ser os dois. Você tem os Não, eu dois? só tenho móvel. Atualmente Ninguém tem fixo aqui. Não, fixo hoje em dia É coisa do passado. coisa passar, é clichê, né? Mas é para as empresas, né? Restaurantes, essas coisas que usam. Então, eu pago US$ 70 na AT&T. Eu sempre usei AT&T desde que eu cheguei nos Estados Unidos, então eu pago US$ 70 de telefonia, o que é um preço padrão, né? Das operadoras que operam nos Estados Unidos, é um preço padrão para todos os estados. Não é porque você está no estado X, estado Y, que você vai pagar diferente. Os planos são os mesmos. Na Qual questão de celular que você tem? iPhone 12. Ah, legal, show de bola. E Eu fala sou para nós lavador de quanto. pratos com iPhone 12. Chique! Chique, né, meu amor? E fala para nós, quanto que você gasta em média de alimentação? Só para a galera saber. Eu sei que você é um cara solteiro, mas só para ter uma média, né? Como eu trabalho com restaurante, então eu acabo comendo muito lá, né? Até porque todos os dias a gente ou alguém da cozinha faz comida para os funcionários. Então, se eu gastar US$ 100 com alimentação aqui em casa, é muita coisa. Até porque eu como pouco e o que eu como são coisas mais leves, tipo salada, frango com arroz, essas coisas assim. A carne.
batata, eu gosto muito de coisas mais saudáveis. E se eu gasto 100 no mês com alimentação é muita coisa. E uma coisa legal aqui no Kentucky, Roger, é que a gente não paga imposto sobre alimentos. Se você vai ao supermercado e Caraca. compra só gêneros alimentícios, não há imposto. E fala para nós, ô Rodrigo, quanto está o valor da gasolina aí, né? Porque a gasolina aumentou bastante em vários lugares, inclusive aqui Uau! na Califórnia tá 3,60 e pouco. Quanto que tá aí? Verdade. A gasolina aqui já chegou a ser 1,45 o galão. Já Caraca. chegou, e olha que em meio à pandemia, a pandemia do coronavírus, chegou a ser 1,45 galão. Agora, hoje, dia 15, nessa data, está em 2,99 o galão. 2,99? 2,99. Na Shell, que é o mais caro. A Shell é a rede mais cara que tem aqui. Aí tem posto que Caraca, você encontra 2,85, 2,95. caraca, mas pro Kentucky tá alto, viu? Tá alto, tá. Eu já falei isso nos meus vídeos. Já foi bem baixo e é um valor alto, o padrão daqui é alto. E fala para nós, quanto que tá a média de um carro popular aí, se tem carro ou não? Você consegue falar para nós? Bom, depende. Carro popular com terceiros ou dealer ou loja própria? Pode falar de modo geral. Então, eu estou até verificando um carro para comprar, né? Porque eu vi que é muito necessário. Eu encontro carros, por exemplo, eu estava conversando hoje. Exatamente hoje, quando a gente está conversando aqui, eu estava conversando com uma moça que está vendendo um carro. O carro está lindo, perfeito, muito bem cuidado. Ela está vendendo por 5.995. O carro tem 69 mil milhas rodado. Talvez ela não tenha dado muito com esse carro. E o carro é de 2013. Mas você encontra carro de 2.500 em perfeitos estados, 2.500, 3.000. É muito Show de barato. Eu bola. acho muito barato esses carros. Qual que é o carro que ela tá vendendo? É o Nissan Juke SL, versão SL, que é aquele com teto solar, que é Entendi. é o carro que eu quero com teto solar. Vento na cara, vento na cabeça, vento em todo lugar. Tá certo. Você chegou a pesquisar assim nas lojas a média dos carros ou não? Já fui. Eu encontrei um Subaru, eu fui ver um Subaru Forester, que é um carro bem caro no Brasil, e no Brasil ele é vendido como carro de luxo. 2015, se eu não me engano, estava com 114 mil milhas, 7.800. Estão vendendo o Subaru 2015 por 7.800. Você A loja estava exigindo US$ 3.000 de entrada e parcela o restante. você chegou a ver quanto que estaria um seguro para você ou não? Porque hoje você não tem carro, né? Não, hoje eu não tenho, mas eu sei os valores do seguro. No meu caso, se eu fosse contratar por uma das empresas, pode falar o nome da empresa? Pode, de boa. Eles não vão Então, pagar nada, mas pode. manda conta eles depois. Então, uma das empresas muito famosas aqui nos Estados Unidos é a Progressive. Então, eu fui verificar, né? Como eu já estou verificando um carro para comprar, eu fui verificar como que ficaria um seguro para mim. Então, como a minha carteira do Brasil está válida, aqui no Kentucky, eu não sei em outros estados, mas aqui no Kentucky eles levam muito em conta isso. Mesmo que você não tenha a carteira de motorista dos Estados Unidos, de algum estado daqui, mas você tem a do Brasil e está válida, isso conta muito. Principalmente também quando você vai comprar carro. Eles verificaram isso lá nos dealers que eu fui verificar o carro. Então, de acordo com o modelo que eu pesquisei, né, o Nissan Juke, que é o carro que eu quero nesse momento, pode ser que eu mude, então ficaria em US$ 100 o seguro. De um modo geral, fala quais são os pontos positivos e pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos, aí na sua realidade, né, que é o Kentucky. Ponto negativo para quem é brasileiro e está no Brasil e quer vir para os Estados Unidos. Porque brasileiro é muito dependente da comunidade brasileira. E aqui você não vai ter. Aqui você não vai ter muitos brasileiros como tem na Flórida e Massachusetts, por exemplo. Eu tô aqui, eu já não tô mais casado com um americano, mas eu sou muito virado. Eu não tenho medo, eu mesmo busco os trabalhos. Esse trabalho, por exemplo, eu mesmo busquei, não dependo de ninguém. Eu converso com os americanos, eu vou buscar, eu sou muito virado. Então, mas para quem está no Brasil, Kentucky, para vir diretamente do Brasil para cá, Kentucky, eu não recomendo. Eu recomendo o Kentucky quando você já está nos Estados Unidos, já se sente confortável, já conhece o país, já sabe se virar. Aí sim, e você quer um estado mais econômico para viver, um estado mais tranquilo,
aí sim eu recomendo o Kentucky. Mas vir direto para quem tem medo, para quem não sabe se virar sozinho, não. E a gente sabe que brasileiro não sabe se virar sozinho, como outras, ou pessoas de outras nacionalidades, por exemplo. O mexicano é super virado, né? Eles não têm medo de nada, eles vão. Mas brasileiro não. Brasileiro, infelizmente, é muito dependente da comunidade. E a gente entende, né? Até porque é um país totalmente desconhecido, uma cultura nova. Sabemos que o nosso povo é uma das nacionalidades que menos fala outro idioma, então isso é compreensível. Mas vir diretamente do Brasil para o Kentucky, não, eu não recomendo. Então, isso é um ponto negativo, para quem não sabe se virar. Pontos positivos, né, eu já citei, é econômico, aluguel barato, tem muito trabalho, a remuneração é maior do que na Flórida, por exemplo, em muitos trabalhos é maior. E o ponto positivo também na questão de alimentação, que a gente não paga imposto, a energia é mais barata, a água já está incluso no aluguel, se você alugar. Então, são pontos positivos para viver no Kentucky. Em relação a outros estados, sim, essas são. Principalmente aluguel, né? Porque em qualquer estado que a gente vai morar, em qualquer cidade, o que consome mais da gente é aluguel. E aluguel é muito barato aqui. E você tem um canal no YouTube também, convida a galera para se inscrever, seguir as suas Meu redes Deus do céu. sociais, venda o seu peixe. O meu canal no YouTube está aposentado. Eu não fiz vídeo, já vai fazer um ano que eu não fiz vídeo. Mas tá aí, é o mesmo nome que tá aparecendo aqui na tela, Rodrigo Dylan, traço USA. Esse é o meu canal, só digitar aí que vai aparecer. O meu Instagram, Rodrigo Dylan, Dylan, do jeito que tá escrito aí na tela, Dylan Oficial, Rodrigo Dylan Oficial. E o meu TikTok também é o mesmo, Rodrigo Dylan Oficial. São as duas redes sociais que eu uso. Facebook eu deixei de usar. Tá Para quem certo, quiser me beleza. seguir, esses são os meus endereços de mídia. Tá certo. E o que você fala lá nas suas redes sociais? Pra galera saber, né? O que eu vou Eu sou seguir? Eu tão quero saber. polêmico, Roger, eu sou tão polêmico. Eu falo sobre curiosidades dos Estados Unidos, eu mostro meu dia a dia, acabo respondendo haters, né? Eu ponho eles no lugar, no devido lugar deles. E aí respondo minhas seguidoras que me amam. Eu faço de tudo um pouco. Eu Tá mostro os certo, boys beleza. americanos também, né? Ah, é? O povo adora ver os boys, os loiros altos, dos olhos azuis. Aí eles Aí, ficam qual que é o seu impressionados. TikTok aqui? Eles ficam impressionados. Como você consegue tanto? Eu disse, meu amor, eu tô no Kentucky, é um estado que não tem, né? Porque os americanos ficam loucos, não sei se você já viu, mas eu tenho contato com um monte de americano, né? Então as minhas seguidoras falam, como que os americanos ficam tão loucos por você? Teve um tempo desse que eu tinha 6, gente, sem mentira nenhuma, eu tinha 6 querendo casar comigo. 6 americanos. Sério? 6 americanos querendo casar comigo. E aí elas ficam loucas, como que você consegue, como esses americanos ficam loucos pra você? Eu disse, meu amor, tô no Kentucky, é um estado que não tem muito brasileiro, né? Eu sou bonito, charmoso, inteligente. Eles caem em cima, é como se fosse um animal raro. Olha, que apareceu um animal raro do Brasil, vou pegar, quero pegar. Então é mais ou menos assim. E para a gente finalizar essa entrevista, se você pudesse dar um conselho em vista de todas as suas experiências, foi para Massachusetts, agora está aí no Kentucky, para a galera que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo quer morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas? Olhe, falando sério, planeje. Planeje. Eu vi com a cara e a coragem, muito planejamento. Em menos de 5 meses eu tirei meu visto. Não tive tempo para guardar dinheiro. Não deu para contar a minha história aqui. O Roger já sabe a minha história, porque ele viu lá no canal do Paulo Paternes. Mas quem puder ver minha história, passei por muita coisa. Se não fosse pessoas boas que tivessem entrado na minha vida, com a graça de Deus para me ajudar, eu não sei o que teria acontecido. Mas graças a Deus eu tive contato com muita gente boa que me ajudou nessa jornada. Então, o que eu aconselho é que você planeje, junte o máximo de dinheiro possível para que você não fique tão dependente das outras pessoas. E é isso, mas se você tem o sonho de mudar para os Estados Unidos, quer viver nessa terra, não é fácil, não pense que é fácil, as pessoas pensam que é fácil. Hoje eu estou confortável, posso dizer que eu estou confortável, tenho um emprego estável, ah, o Roger não sabe, mas eu vou dizer agora, meus seguidores já sabem, mas na data de ontem foi 14 de junho, hoje 15, ontem eu fui promovido no restaurante, olha, um imigrante sem ainda documento, Oh, fui parabéns! promovido.
né? Não vou mais lavar louça, eu vou ficar responsável pelo setor de alimentos do restaurante, eu que vou cuidar tudo, porque nesses 3 meses de casa eu aprendi muita coisa. E é isso, mas não é fácil. Hoje eu estou confortável, mas não tive uma vida fácil aqui nos Estados Unidos. Não é um país que você vai chegar e vencer logo de cara, como muita gente pensa que você vai ficar rico. Não, então planeje sua vinda, planeje com cuidado e junte o máximo de dólar possível, porque aqui, meu amor, você vai precisar, principalmente para o aluguel. E precisa saber inglês? Não, exatamente. Porque, por exemplo, se você for trabalhar com landscape, sempre tem hispano. Você vai ter contato com espanhol, com espanhol, né? E espanhol, por mais que a pessoa não saiba falar, mas é entendível ainda. Dizem que é muito similar ao português. Restaurante também sempre tem hispano na cozinha. Eu nunca tive, né, dificuldade de arranjar trabalho por não falar inglês. Hoje eu já falo, não falo fluente, mas eu nunca tive dificuldade. Então, para conseguir esses trabalhos landscape, limpeza, restaurante, não precisa inglês, não. É claro que você também não vai ficar limitado, né? Vai vir para os Estados Unidos, vai ficar acomodado em falar só português. Claro que não, né? Você tem que procurar evoluir, tem que procurar as duas línguas mais faladas aqui nos lugares é inglês e espanhol. Então, se você puder, vem para os Estados Unidos, puder aprender as duas línguas ao mesmo tempo, o que é possível, segundo professores de idiomas, é possível você aprender uma, duas, três línguas ao mesmo tempo. Então, você aprenda, não fique limitado ao português, porque o português aqui praticamente só vai valer quando você tiver contato, você estiver conversando com outro brasileiro. Mas nos trabalhos, meu amor, não existe português. Ou é espanhol ou é inglês. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Rodrigo. Lembrando que todas as redes sociais do Rodrigo vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você corra lá e segue ele que tá show de bola. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roger. Tudo bom para você? Foi um prazer ter participado de mais um canal aqui, um canal famoso. E estamos aí. Qualquer coisa a gente está disponível novamente. É nóis. E a gente vai voltar para contar uma outra história do Rodrigo, mas mais para frente vocês vão descobrir. É uma outra história que ainda é segredo, só o Roger sabe. E vocês vão saber só depois. Só eu que sei. Fiquem ligados.